Boa tarde, irmãos. Sejam todos bem-vindos. E que Jesus esteja sempre conosco, nos amparando e nos dando a sustentação necessária para as nossas necessidades. Eu quero agradecer à Luz Divina por mais esta oportunidade de estudo e aprendizado que eu irei compartilhar com vocês. E dando continuidade ao estudo do livro Nosso Lar, hoje eu vou falar sobre o capítulo 22. E André Luiz, ele continua nesse capítulo, ouvindo a palestra de Dona Laura, cheia de revelações e de ensinamentos. E ele percebe que a Dona Laura tinha ficado saudosa ao se relembrar do marido que já tinha partido para a nova encarnação. Então, ele procura mudar o rumo da conversa. E começa a perguntar para a Dona Laura sobre o bônus hora, que é o título do capítulo 22. Ele queria saber tudo a respeito, o que é, para que serve, como que é adquirido, se tem remuneração, e também sobre a herança no mundo espiritual. Dona Laura, então, começou a explicar muito atenciosa que bônus hora não é uma moeda, mas sim uma ficha de serviço individual que funciona como um valor aquisitivo. E que em nosso lar, a produção de vestuário, alimentação, pertence a todos em comum. E que o celeiro fundamental é de propriedade coletiva. Quer dizer que todos na colônia têm a responsabilidade de zelar pelo que é fundamental a todos, como a alimentação, o vestuário, e que também recebem a sua parte sem custos, ou seja, a comida e a roupa são distribuídos sem cobrança pela governadoria. Continuou Dona Laura. Todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Os que trabalham, porém, adquirem direitos justos. Os inativos, eles podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento, favorecidos pela intercessão de amigos. Então, como nós já sabemos, nosso lar é uma colônia de auxílio espiritual e principalmente um local de trabalho. E o bônus hora é uma forma de adquirir algumas bênçãos na colônia. É um incentivo para que os moradores que desejem trabalhar e se afastar da ociosidade, e que esse bônus hora, ele representa as suas conquistas, o merecimento pelo seu esforço realizado dentro da colônia. Não é uma moeda humana, como conhecemos, que nem o real, o dólar, o euro, enfim. Mas é uma energia de troca, uma forma de colaboração para que a colônia possa fluir naturalmente e para que os espíritos aprendam a servir, e a servir com boa vontade, tendo méritos para conquistar aquilo que precisam. É pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam, esquecer os assuntos amargos, servindo ao próximo no enriquecimento de nós mesmos. Quem não sabe ser útil não corresponde à bondade do céu, não atende aos justos deveres para com a humanidade e nem retribui a dignidade da pátria amorosa que lhe serve de mãe. O trabalho é uma instituição de Deus. Meimei, que mandou essa mensagem para nós. E na colônia espiritual, o espírito ele tem interesse na aquisição do desapego das coisas puramente materiais, que não condizem mais com a sua condição, mas sim nas aquisições da alma, no propósito de sua evolução, que é concedido mediante o seu bônus hora. E quem trabalha vai acumulando esses bônus hora para aquisição da casa própria, para possuir roupas que desejar, porque lá no plano espiritual, no nosso lar, é tudo igual aqui, só que é menos denso. E como a gente já viu lá no comecinho do estudo do livro, André Luiz relata que ele tinha fome, tinha sede, sentia frio.
E então, ele também pode trocar esses bônus horas também por oportunidades de gozar a companhia de irmãos queridos, nos lugares consagrados ao entretenimento ou pelo contato de orientadores sábios nas diversas escolas do ministério. Quer dizer, lá só é de graça a roupa e a alimentação comum. O resto é tudo conquista do trabalho, do esforço individual de cada espírito. O item 2 do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo diz que a afirmação buscai e achareis é semelhante a ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Se Deus tivesse desobrigado o homem do trabalho físico, os seus membros ficariam atrofiados. E se não obrigasse o trabalho da inteligência, o seu espírito permaneceria na infância, no estado de instinto animal. É por isso que fez do trabalho uma necessidade. E ainda disse: buscai e achareis, trabalhai e produzireis. Deste modo, sereis filho de vossas obras, tereis o mérito da sua realização e sereis recompensado segundo o que fizerdes. E Kardec explica no Livro dos Espíritos, capítulo 3, a lei do trabalho, e que o Espiritismo considera o trabalho como uma necessidade da evolução humana e da evolução terrena. Trabalhar é progredir, desenvolver-se, conquistar a felicidade. E o trabalho deve ser uma escolha do espírito e não uma imposição. Sendo uma das saídas das sábias leis divinas ou naturais, a lei do trabalho surge como consequência de uma outra lei, que é a lei do progresso. E, portanto, a ociosidade permanente implica num estado estacionário de evolução do ser. E também de desarmonia, acarretando sofrimentos e enfermidades. São os transtornos, as síndromes, a depressão e a baixa frequência vibratória, que são canais abertos para as obsessões. No capítulo 13 do livro Nosso Lar, nós temos lá um exemplo de uma mãe desencarnada que deseja ajudar os seus filhos que estão ainda encarnados na Terra. Mas ela apresentava pouquíssimo resultado do trabalho realizado em Nosso Lar. E esse trabalho é representado pelo bônus hora, né? Então, foi esclarecida de que, para que qualquer um de nós alcance a alegria de auxiliar os amados, faz-se necessária a interferência de muitos a quem tenhamos ajudado por nossa vez. Os que não cooperam não recebem cooperação. Para ter uma ideia, para se comprar uma casa lá no Nosso Lar, são necessárias por volta de 30 mil horas bônus horas de trabalho. E essa mãe, ela não tinha nada, ela só tinha 300 horas, quer dizer, ela não trabalhou, ficou ali na ociosidade. Assim, cedo ou tarde, os espíritos despertam para as necessidades do trabalho e percebem o quanto são beneficiados por essa realização. Então, voltando às explicações de Dona Laura, cada um de nós, os que trabalhamos, deve dar no mínimo 8 horas de serviço. E André Luiz ainda pergunta se esse é o único título de remuneração. E Dona Laura explica que essa é a única remuneração na colônia, sendo igual para todos. Mas salienta que há diferenças quanto à natureza do serviço, revelando a essência do bônus hora recebido. E que este também pode ser gasto em proveito do próximo. Ou seja, é possível utilizar o merecimento acumulado para favorecer um ente querido. Da mesma forma que existe a lei do trabalho em Nosso Lar, a lei do descanso também é rigorosamente observada, para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados do que os outros. Então, eles trabalham 8 horas diárias e podem exceder, no máximo, até 4 horas.
Em alguns serviços, em razão da penosidade, a remuneração é dobrada e até mesmo triplicada. Dona Laura mesmo, ela conta que quando o Ministério do Auxílio lhe confia crianças para que ela cuide, as suas horas de serviço são contadas em dobro. Aí André Luiz, nesse ponto, se lembra das organizações aqui na Terra e pergunta: como conciliar semelhante padrão com a natureza do serviço? O administrador ganhará 8 bônus hora na atividade normal do dia. E o operário do transporte receberá a mesma coisa? Não é o trabalho do primeiro mais elevado que o do segundo? Aí Dona Laura explica que tudo é relativo, que a natureza do serviço é um problema muito importante. Mas aqui na esfera da crosta é que o assunto apresenta a solução mais difícil. Se analisarmos essa questão sob o ponto de vista unicamente materialista, onde o objetivo do trabalho é exclusivamente o ganho financeiro, pode nos parecer realmente uma injustiça. Porém, se a gente verificar as necessidades de estágio do espírito em diversas frentes de trabalho para desenvolver competências e qualidades, inclusive a de subordinação, torna-se compreensível a medição através do tempo de dedicação, com base na bagagem que ele já tenha a oferecer. A importância do trabalho está no aprimoramento da qualidade do que se tem a oferecer, e não do que se tem a ganhar em troca. E aqui na Terra, encarnados, o que nos move é o ganho financeiro, na escolha da profissão e do trabalho que iremos realizar. Eu trabalho porque eu preciso ganhar para ter motivação, para ter alegria, para conquistar coisas. E muitos são adeptos da lei do mínimo esforço e do acúmulo de riquezas. Em nosso lar, os espíritos estão felizes por trabalhar, por ter uma casa, ter comida, têm o que precisam. E Dona Laura, ela também faz uma citação sobre os políticos, os empresários. Por outro lado, é indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos não pesam os deveres morais que lhes competem. Todo trabalho em nosso lar é digno, independente da posição que ocupe. Se trabalhar com sinceridade, abnegação, amorosidade, o espírito vai receber de igual forma que o outro, não importando se encontre numa posição hierárquica um pouco maior ou um pouco inferior. As pessoas ganham de acordo com o trabalho, é para sobreviver, tendo a oportunidade de uma vida mais confortável. E que bom se aqui também fosse assim, não é, gente? Nós estamos cansados de ver e presenciar o descaso de profissionais de várias áreas e de funcionários fazendo o seu trabalho com má vontade, sem interesse e muitas vezes prejudicando a quem precisa desse serviço. Lembremos que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Aqui na Terra, seja qual for a natureza do trabalho realizado, até mesmo do voluntariado, antes de reivindicar direitos, é importante conhecer os deveres em relação às tarefas a serem executadas. E em todas as situações, se deve ter em foco os ensinamentos morais e cristãos de Jesus, como responsabilidade, humildade, honestidade, fraternidade, respeito, a compaixão, paciência, enfim, tudo para nos desenvolver e nos aprimorarmos com empatia, com resiliência. Amor pelo que se faz e por quem se faz é o exercício da caridade como alimento da alma. Se o fundamento essencial do trabalho, definido como oportunidade de crescimento íntimo, a negligência nessas tarefas vão acarretar um preço muito alto para o espírito que não aproveitar essa chance de melhorar-se e evoluir. O meio de evitar ou atenuar as consequências de suas faltas na vida futura
é desfazer-se o mais possível dos seus defeitos na vida presente. Reparar aqui mesmo o mal, para não ter que repará-lo mais tarde e de maneira mais terrível. Quanto mais demorarmos a deixar os nossos defeitos, mais as suas consequências se tornarão penosas e mais rigorosa será a reparação que tivermos de fazer. Essa passagem está no livro Céu e Inferno, no capítulo 7. E voltando de novo aos esclarecimentos de Dona Laura. O verdadeiro ganho da criatura é de natureza espiritual. E o bônus hora, em nossa organização, modifica-se em valor substancial segundo a natureza de nossos serviços. E André Luiz, curioso, pergunta se esse bônus hora pode ser gasto em favor dos amigos. Dona Laura diz que sim, e ainda acrescenta que quanto maior a contagem do nosso tempo de trabalho, maiores intercessões podemos fazer, que nada existe sem preço e que para receber é indispensável dar alguma coisa. Então, mesmo para ir num simples, lá no Bosque das Águas ou da música que tem no nosso lar, tem que ter o bônus horas para poder entrar. Ninguém, lá nada é de graça, tudo tem que pagar. O bônus hora, ele não serve apenas para a manutenção do espírito e de sua família em nosso lar. Ele tem valores no campo espiritual, em seu entendimento. E os títulos conquistados representam as conquistas morais do espírito, que são os verdadeiros valores. A maioria das pessoas que estão na colônia Nosso Lar estão se preparando para reencarnar, para voltar aqui para a Terra. E as que trabalharam acumulando méritos no seu bônus hora, podem solicitar benefícios para renascer, podem, dentro do que conquistaram, terem facilidades. E mesmo que gastem tudo, não perdem aquilo que conquistaram de serviço útil. Aqui eu lembro também que o próprio André Luiz, ele foi favorecido pela intercessão de sua mãe. Ela utilizou os méritos que possuía em seu bônus hora para trazê-lo para residir em nosso lar. Então, conto que é importante, né? E ainda André Luiz quer saber a respeito de como funciona a herança em nosso lar. E Dona Laura conta que os bônus horas acumulados, eles não podem ser repassados para outra pessoa, que é a apresentação do trabalho realizado pelo espírito na colônia. Ele é individual, é uma ficha individual. Mas também serve dando o direito para interceder por alguém e de lhe assegurar o auxílio da colônia durante a sua permanência aqui na Terra, nos círculos carnais. Quanto à residência, o lar, ele poderá ser deixado para os membros da família que continuam na colônia ou os que cheguem de outras dimensões vibratórias. E as economias que sobram do bônus hora, elas são revertidas ao patrimônio comum quando o espírito regressa aqui para a crosta em nova encarnação. A Dona Laura mesmo, ela voltaria à Terra revestida de valores mais altos e demonstrando qualidades mais nobres de preparação para o êxito desejado. E o seu bônus hora que possuía foram revertidos ao patrimônio da colônia e permanecendo a sua família apenas com o direito da herança, o lar. Essa casa que ela mora, que está hospedando o André Luiz, e moram os filhos, e agora tem uma neta lá também, ela foi adquirida pelo trabalho do marido dela. E quando ele voltou para a Terra, ele deixou para a Dona Laura. Concluindo, percebemos que existe uma grande diferença quanto à natureza, o significado e a utilidade da riqueza do trabalho aqui na Terra e na espiritualidade. E como que nós podemos contribuir para elevar o serviço aqui na Terra? Identificando em cada tarefa como sendo uma oportunidade de crescimento íntimo e usufruindo do lucro das experiências, sabendo que na vida material, que é transitória, atraímos as circunstâncias que nos ensinam a ser melhores. O trabalho aqui na Terra
atende às necessidades do corpo. O objetivo é o ganho, a remuneração através da moeda corrente. E existe diferença de salário para cada função, cada posição ocupada ou então a região onde esteja atuando. Já em nosso lar, o trabalho é para atender às necessidades evolutivas da alma. O seu objetivo é a qualificação moral do espírito. A remuneração é através do bônus hora e não é especificada a natureza do trabalho. Então, a gente não vai ter lá no bônus hora, eu sou médico, eu sou arquiteto, enfim, é o seu trabalho, a sua dedicação em qualquer área. Mas o tempo e o tipo de serviço prestado. O valor salarial é o valor aquisitivo e é o único para qualquer função, apenas difere para os serviços sacrificiais. Por isso, precisamos entender que receberemos conforme trabalhamos e doamos em benefício do próximo. Devemos também lembrar que, ao ajudar outra pessoa, estamos sendo instrumentos da misericórdia divina e acumulando méritos que serão úteis em nossa vida futura. Enfim, temos muito que aprender e a colocar em prática para a nossa transformação moral dentro dos ensinamentos de Jesus. Agradeço a atenção e que Jesus sempre esteja conosco.